Pois bem, pois bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você estiver assistindo aí a este canal, Negritude Sancofágica, Negriça. Aqui, do nada, lançando um vídeo após meses sem lançar vídeos, né? Mas trazendo aqui uma explicação plausível e acredito que cabível também a questão de correrias da vida que vão se acumulando, né, dentro dos estudos, dentro das próprias ações que a gente tem desenvolvido. Nós estamos agora, por exemplo, junto com a organização Swazilha, né, que oferece cursos de idiomas africanos, dentre outras questões panafricanistas, né? Nós estamos encerrando agora o nosso pré-Kwanzaa nesse sábado. Nós ficamos 2 meses aí reunidos com 7 organizações diferentes, e estudando e falando sobre os princípios dos Nguzo Saba do Kwanzaa, né? Então, tudo isso foi nos envolvendo, e várias outras coisas também organizacionais e relativas à universidade também. E estamos aqui novamente aqui nesse final de ano, trazendo uma explicação do sumiço e também uma nova perspectiva para o ano de 2022, porque a gente está querendo voltar com aquele estudo que nós iniciamos, né? O estudo sobre os gregos e a apropriação cultural que houve ali na antiguidade e que foi denunciada pelo pesquisador George James ali em 1954. Então a gente acredita, e a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Quando eu falar a gente, eu falo eu, né? A gente, assim, nós, pessoas que construímos a negriça aqui, enfim. Quando nós trazemos esse tipo de questão, nós estamos dando uma grande importância à memória. Por que ter memória positiva, referencialidades históricas, epistemológicas, culturais, né? Porque ter essas memórias ou essas referencialidades, ela pode vir a auxiliar de algum modo na luta contra a opressão racista, né, dentro da sociedade estruturalmente, institucionalmente, socialmente, culturalmente racista que nós vivemos, né? Por que trazer memórias dessas? Né? A gente nasce num contexto onde a gente só aprende que todas as construções, todas as ciências, as filosofias, todas as grandes produções da mente humana foram feitas por pessoas, foram produzidas por pessoas brancas, de maioria delas de cunho europeu, né? De origem europeia. Então você vai à escola desde cedo e aprende sobre os teóricos, dos modernistas, dos modernos, né? Os grandes iluministas e tudo mais, a galera aí da modernidade, da pós-modernidade, né? Dentro das ciências, das construções teóricas. Então você não tem referência alguma. Busca aí na sua mente em que momento na sua escola você ouviu falar de algum teórico negro que construiu alguma coisa, que construiu alguma verdade dessas aí, que construiu alguma tecnologia, né? A gente conhece bastante nome branco dentro da escola, a gente já conhece bastante nome branco dentro das mídias, a gente conhece bastante, até para falar de escravidão, quando a gente vai ver na televisão, a gente vai lá e vê o Laurentino Gomes, nós vamos lá e ver o Demétrio Magnoli, mas não vê um preto para falar dentro aqui das mídias, da nossa própria história, da nossa própria cultura. Então, essa apropriação ela acontece em vários níveis, né? E ela vem acontecendo em vários níveis da nossa história, em detrimento dos nossos teóricos, dos nossos autores, dos nossos filósofos, dos nossos cientistas, e em proveito, né? E dando primazia apenas aos teóricos brancos euro-americanos. Então, nós sim construímos ciências na antiguidade, a gente sim, nós somos os construtores do que nós entendemos hoje por razão, por método científico. O primeiro método a gente pode encontrar nos papiros antigos relativos a Imhotep, onde ele mostra procedimentos cirúrgicos, mostra procedimentos ali, ou seja, um método de seguir um determinado processo. Nós somos os construtores da escrita, tanto a pictográfica quanto a escrita comum mesmo, a escrita simbólica, né, simbológica. Enfim, nós produzimos a arquitetura, né? Os povos Dogon foram os primeiros a fazer, por exemplo, a encontrar a órbita de Sirius, que não é visível a olho nu, cara. Então, assim,
Não é tão fácil detectar essa órbita, e eles detectaram na antiguidade, coisa que foi feita só até 200 anos atrás. Nós somos os construtores aí da forjaria do ferro. Nós somos os precursores realmente aí das grandes construções humanas. E o escamoteamento disso, a invisibilização disso, causa em nós uma imagem muito ruim de nós mesmos, né? A gente vendo apenas brancos em destaque, a gente, poxa, não tem uma referência negra, né? E isso afeta o nosso psicológico, segundo algumas referências, como Frantz Fanon, referências como a Kabengele Munanga, referências que trazem a necessidade da construção de uma identidade. E essa construção dessa identidade negra, que dá a nós o poder de nos conhecermos melhor e de melhorarmos nossas condições vitais, essa questão, esse fator psicológico, né, que é tão presente em nós negros, né, esse adoecimento que a gente acaba tendo dentro dessa sociedade brancocêntrica, eurocêntrica, esse adoecimento psicológico causa em nós um sentimento de inferioridade. Isso mexe com a nossa autoestima, isso mexe com o nosso modo de nos auto-percebermos no mundo. E é isso, essa construção que a negreza traz dentro do campo epistemológico, que é um campo muito espinhoso, é um campo de diversos debates. Isso é importante para que nós saibamos que, além de nós termos sido os primeiros a pensarmos do modo com que a humanidade pensa hoje, os primeiros a organizar os processos do pensamento da construção tecnológica, né? Entender isso. Não sei nem como é que começou a frase, por isso que eu estou tentando ligar um assunto no outro. Mas eu acho que eu comecei falando disso para dizer o quanto isso pode impactar positivamente na nossa capacidade de aprendizado, na nossa capacidade de absorção do conhecimento, porque nós temos na genética, né, nas condições aí genéticas, essa propriedade de grande inteligência, né? Nós somos descendentes dos construtores da razão. E a gente tem evidências arqueológicas, históricas, evidências antropológicas, todo tipo de evidência para comprovar isso. Dizer que os gregos estudaram no Kemet não é simplesmente uma pseudo-percepção da realidade. Não, há relatos, há relatórios, há escritos de Heródoto, Deodoro da Sicília, escritos dos próprios teóricos, dos próprios chamados filósofos, escritos de biógrafos como Diógenes Laércios, que ali dizem que esses gregos estudaram lá, e por isso absorveram um grande conhecimento, e aí eles puderam reproduzir. Enfim, puderam não, fizeram sem poder mesmo, porque era proibido divulgar o conhecimento que era realizado dentro do contexto quemético. Mas, enfim, Sócrates foi um que respeitou, por exemplo, né? Sócrates respeitou e não divulgou. Foi um dos poucos. Tales também escreveu apenas 2 tratados ali, mas nada mais, meio que tentou ali fazer pouco, deixar só um pouco mesmo. Enfim, mas a maioria não respeitou, principalmente a Aristóteles, que fez uma escola, chamou ela de filosofia grega e reproduziu ali, copiou mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V, vários papiros encontrados nos templos lá de Mênfis, né, de Alexandria. Enfim, essas condições que trazem a gente a essa grande importância, em dar essa grande importância à memória, a construção de uma memória positiva, de referencialidades negras. Então, no ano que vem agora, a gente vai trazer bastante vídeo dessa forma aqui mesmo, para que nós possamos trocar essa ideia, trazer referências mesmo, trazer por que eu estou falando e a partir de quem que eu estou falando. Não é simplesmente falar, está acontecendo isso, que aconteceu. Não, é dizer como aconteceu, que jeito que foi feita a pesquisa, que jeito que foi ido lá, que jeito que os pesquisadores foram ao campo, como que eles constataram tais constatações, é ótimo. Então, como que eles chegaram a tais conclusões. Não é simplesmente falar, foi. Ninguém aqui está querendo criar teoria da conspiração. A gente está falando de história, a gente está falando de relações comerciais entre os antigos, a gente está falando de domínio do Mediterrâneo pelos povos queméticos e dos povos da Núbia também, os povos cuxitas. Então, a gente está falando aqui de realidade histórica.
A gente está construindo memória histórica real. A gente não está produzindo qualquer coisa. A gente não está criando, fazendo história da carochinha. A gente está falando de realidade histórica. Dentro de uma historiografia que deixa as outras epistemologias viverem, respirarem também. E não só essa ideologia eurocêntrica, monocultural, etnocêntrica, que só fala sobre ela. Então a gente quer deixar os outros povos também falarem, a gente quer deixar as outras teorias também falarem, porque a ciência é feita de disputa teórica. A ciência não é feita de verdades, a ciência é feita de hipóteses, de possibilidades, de respostas provisórias. Se é assim, a gente quer trazer outras possibilidades, outras hipóteses, assim como fizeram Newton, Galileu, outros que foram lá nos antigos, pegaram várias hipóteses dos antigos, principalmente dos queméticos e dos mediterrâneos, e conseguiram fazer tanta ciência com essas hipóteses. Ou seja, a ciência começa de palpites. A ciência começa de bons palpites. Então, a gente precisa trazer essas outras epistemologias, essas outras historiografias para o contexto da disputa também dentro da produção científica, tirando do pedestal o eurocentrismo e tudo que ele promove, ou seja, o apagamento e a invisibilidade de várias outras culturas. Então, galera, é isso. Eu só queria trazer essa explicação, trazer para vocês, dizer que vocês não desistam de nós aqui do Negrice. Nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo. Tem um calendário, eu vou deixar o link aqui do calendário que nós produzimos dentro da Suazília, juntamente com o Instituto Kwanzaa, que está fazendo um processo também de ensino de idiomas africanos. Nós construímos conjuntamente um calendário panafricanista, com várias datas ligadas a referenciais africanos, várias datas ligadas a grandes líderes e grandes pensadores da África, e tá lindo, tá maravilhoso, tá nas cores da bandeira panafricanista, tá maravilhoso, tá lindo. Eu vou deixar o link aqui. A gente está pedindo R$5 de colaboração para podermos fazer mínimo, né? R$5 mínimo é um preço simbólico, mas você pode dar o tanto que você quiser para ajudar nossas organizações a produzirem cada vez mais material para o nosso povo, com referências positivas sobre nós. Enfim, é isso. A Negriça vai trabalhar aqui no campo científico, epistemológico, e espero que a gente consiga fazer esse diálogo, mesmo que muito complexo, mesmo que um tanto quanto cheio de conceitos, mas é importante que nós conheçamos, entendamos o processo de produção do conhecimento. E assim saibamos que nós somos capazes de produzir conhecimento também. Ou seja, nós somos aí inteligentes e nós também produzimos ciência. Ou seja, nós temos participação, sim, na construção tecnológica e na construção do que hoje a gente pode chamar de sociedade pós-moderna, né? Então, pegando essa deixa aí, muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. E agora vai rolar, hein? Vai rolar Negrice 2022, voltando com tudo. A Santa Essana, a todos que aqui acompanharam esse vídeo. Até a próxima, meus malungos e minhas malungas.